Senhor Jesus, glória a Deus, né? Eu saúdo aos que estão aqui, aos que estarão nos assistindo pelo YouTube, né? Então nós estamos finalizando uma sequência de Efésios sobre vários temas. Começamos com o presbítero Cleiton, né? Começamos com o presbítero Cleiton com o tema bênçãos espirituais. Depois o pastor Wilson com trazidos pelo sangue de Jesus no capítulo 2, né? Cleiton no capítulo 1. O pastor Alex trouxe no capítulo 3 sobre verdades sobre a igreja. E hoje, capítulo 4, a gente vai meditar o tema viver dignamente. Eu gostaria de convidá-los a gente ler um versículo do capítulo 4. Capítulo 4, vamos ler o versículo 3 da carta aos Efésios, né? Carta aos Efésios, fica aí depois as cartas de Coríntios, depois Gálatas, depois Efésios, né? Vamos ler os 3 primeiros versículos, os 3 primeiros, né? Do capítulo 4. E diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Podemos sentar. Caros, eu penso que o que nós vamos meditar hoje talvez seja um pouco mais difícil do que a gente viu nas outras 3 semanas, tá? O pastor deixou a parte mais difícil para mim. Mas, para mim não, para todos nós, o detalhe é esse. Para todos nós que estamos aqui ouvindo, tá certo? Olha, vamos só rever rapidamente, assim, alguns versículos, né, do que a gente viu nas últimas 3 semanas. Lá no capítulo 1, vai dizer assim, né? Paulo faz uma saudação, né? Graça e paz da parte de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É o versículo 3, né? Do capítulo 1. Gente, é só coisa boa, né? Perceberam? A doutrina, a gente só precisa pela fé crer que o Senhor está fazendo essas coisas por nós, nos abençoando com toda sorte de bênçãos. A gente se apropria disso pela fé, né? No capítulo 2, a gente vai ver lá, por exemplo, no verso 8, né? Verso 8 vai dizer assim: pela graça sois salvos, pela fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, né? Doutrina da salvação, ela veio pelo um ato gratuito de Deus, né? Pela graça do Senhor, também é pela fé. Porque os 3 primeiros capítulos, eles estão falando de doutrina, certo? Doutrina cristã. A partir do capítulo 4, é que a gente vai começar a ver a prática cristã.
No capítulo 3, também tem um verso que vai dizer assim: aquele que é capaz de fazer, né, imensamente mais, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. Olha que maravilha! O Senhor, Ele é grandioso e Ele quer fazer com que tudo isso opere através de nós. Quem não quer ser instrumento de Deus, né? Para operar curas, para operar expulsão de demônios, né? Para dar vista aos cegos, dar voz aos mudos e a audição aos surdos, né? Coisas que os discípulos fizeram, pelas mãos dele, pelo poder que Jesus colocou sobre eles. Isso também é pela fé. Mas a partir do capítulo 4, vai começar a colocar algumas coisas para a gente fazer, tá? Deus também, Ele trouxe algumas coisas para a gente fazer. Até agora a gente só está vendo a bondade de Deus, a graciosidade, né? Maravilhas da parte de Deus. Mas agora, a partir do capítulo 4, Ele vai começar a dizer que tem uma parte que Ele deseja que a gente participe, né? E no verso 3, né, já vai dizer assim, do capítulo 4, né? Se esforce, faça todo o esforço para manter a unidade do Espírito. Então tem uma tarefa para a gente fazer. Essa unidade, irmãos, é a unidade da igreja. Deus está dizendo que cada um de nós tem um papel para manter a unidade da igreja. Quando a gente fala de unidade, é como se a igreja é um corpo só. E esse é um milagre, apesar de todos nós sermos diferentes, temos maneira diferente de ser, temos dons diferentes dados por Deus, mas Deus é capaz de nos fazer um só corpo. Esse é um milagre também, a igreja, né? E a partir do capítulo 4, a gente vai começar a conversar um pouco aqui sobre os nossos deveres para a prática cristã, tá certo? Aí é que vem, né? Até parece que vem coisa pesada, né? Quando eu faço assim, meio que um suspense, né? Para falar sobre isso. Mas até essa parte que é prática, a gente vai ver que o Senhor está sempre dizendo que Ele vai estar junto conosco, né? Ele nunca nos deixa só em nada, né? Nunca nos deixa só, o Senhor. Então vamos começar a conversar um pouco mais sobre essas práticas cristãs, esses deveres cristãos, que o Senhor começa a falar a partir do capítulo 4 de Efésios, que são tão importantes para a igreja. E antes de começar a falar um pouco sobre isso, né, é bom lembrar que essas duas coisas se complementam, irmãos. Doutrina cristã, prática cristã. A gente não pode ficar nem sem uma, nem sem a outra. A gente precisa estar atento para entender, para aprender a cada dia mais. E depois colocar tudo isso em prática, porque o Senhor não quer que a gente só se encha de conhecimento, né? Eu vou ter que demonstrar isso na prática. A gente vai estudar sobre o amor, mas depois eu tenho que aprender a amar o irmão, por mais difícil que ele seja, irmão, viu? Porque em geral, cada um de nós tem alguma dificuldade para ser amado pelo outro. Cada um de nós, viu? Tem a impressão que não escapa quase ninguém, né? De vez em quando a gente fica sabendo, né? Quando a gente diz que o irmão é uma bênção, né? Mas é só uma voz que conhece mais, que pode dizer assim: mas você não conhece ele lá na minha casa, se conhecesse, né? Tá certo? Alguém já me disse que eu era uma bênção, aí, né, eu me lembro, né, que a Fernanda disse: olha, você não conhece o Dudu lá, o Eduardo lá em casa. Todos nós temos coisas difíceis, mas é nesse amar uns aos outros que o Senhor também nos aperfeiçoa, viu?
Então a gente se complementa com essas duas coisas e é necessário que assim seja. Mas eu gostaria de falar, de contar aqui uma história que aconteceu, certo? Para a gente começar a compreender bem o nosso papel. Um certo senhor foi visitar, tá certo? Um hospício. E um enfermeiro o recebeu. E o enfermeiro foi mostrando cada um dos setores do hospício, como é que funcionava, né? Onde é que ficavam os pacientes, a enfermaria, uma série de coisas ele foi mostrando. Mas em um dado momento o visitante começou a ficar assustado. Ele parou e disse assim: mas me diga uma coisa, eu estou achando uma desproporção tão grande, tem tanto paciente, são tão poucos funcionários. Vocês não têm medo não deles se unirem aí e pegarem todos vocês aqui? Aí o enfermeiro fez eu rir, sabe? Aí o enfermeiro disse assim: não se preocupe não. Os loucos nunca se unem. Vocês estão começando a captar? Já estão começando a chegar perto da moral da história? Gente, a igreja não é um hospício. Não. Embora, em algumas situações que a gente percebe, parece ser. Em alguns momentos. Quando é que ela aparece? Quando tem pessoas que não se entendem umas com as outras. Não conseguem participar do corpo com a mesma pessoa. Essa questão, um lugar onde se pode dizer com certeza que não há unidade, é no hospício. Mas não na igreja. A igreja é um local de paz. A igreja é o local de unidade, né? De pensamento, unidade de espírito, unidade de corpo, unidade da vocação que nós fomos chamados, cada um de nós, unidade pela fé, né? Todas essas coisas estão no livro de Efésios, viu? O capítulo 4 é o capítulo que mais fala de unidade. Alguns defendem que no capítulo 4 fala dos os 7 princípios da unidade da igreja, né? Estão nesse capítulo 4. Depois vocês podem, não sei se vai dar tempo a gente falar isso aqui, porque é um assunto para a gente passar um bom tempo conversando mesmo, né? A igreja é o local de paz e não de brigas. A gente pode ter opiniões diferentes, a gente pode ter ideias diferentes, podemos ter, mas quando isso começa a gerar conflitos, é porque está faltando alguma coisa, está faltando a gente se chegar mais perto de quem? De Deus, mas especificamente do Espírito Santo, porque é Ele que conduz a igreja, né? Efésios vai falar da unidade pelo Espírito. Pelo Espírito, irmãos, vai todo mundo caminhando na mesma direção, sabe? De vez em quando a gente tem que parar para clamar o Espírito, né? Os momentos de oração são bons momentos para isso. De vez em quando a gente não esquecer de orar pela unidade da igreja. Porque alguns de nós pode, por alguma, vamos dizer assim, por algum mau testemunho, abandonar a igreja, achando que a igreja não é o lugar que a palavra tanto fala que é, né? Olha só a nossa responsabilidade, né? De que a igreja, é essa igreja que Jesus Cristo disse que o inferno não prevalecerá contra ela, né?
e da gente perceber que é isso mesmo que a gente percebe, é isso mesmo que a gente vive, né? E a igreja, ela não é fruto da engenhosidade humana, do planejamento humano, sabe? Da inteligência humana. A igreja não é fruto disso. A igreja foi criada pelo Espírito Santo. Vamos lembrar que Jesus orou pela igreja. Se a gente for lá, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20, Jesus começa a dizer assim: eu não oro somente por estes, Jesus estava se referindo aos discípulos, mas eu oro por todos aqueles que crerão em mim, pela pregação deles. Aí Jesus aponta para os discípulos, ou seja, pela pregação deles, que está começando com eles. Eu oro por todos aqueles que crerão em mim. Imagine que Jesus orou por nós, irmãos, sabia? Jesus orou por nós. O próprio Jesus orou. E onde é que nós estávamos? É uma coisa, um mistério grande, né? Estávamos com certeza nos sonhos de Deus. Mas Jesus orou por nós. Jesus orou pela igreja antes de subir aos céus, né? Enquanto ele estava aqui, ele fez isso. Então a igreja é a comunhão de todos os santos convertidos. Ele é a comunidade dos que creem e são santificados em Cristo. E eu creio que cada um de nós aqui tem um sentimento desse. Você pode se lembrar do dia em que algo diferente aconteceu com você. E você percebeu que, como se alguém falasse com você, de muitas maneiras, de você começar a enxergar o pecado que você não enxergava antes. De você começar a tomar conta de si, o quanto Deus tem te abençoado e você ainda não enxergava isso. E você tem um sentimento de que não tem outra coisa a não ser adorar esse Deus, e estar em comunhão com todos aqueles que adoram esse Deus, né? Então nós somos a igreja dos que creem, dos que são santificados, somos ligados à cabeça que é Cristo, né? Dizem que a igreja, ela como organismo, ela tem três atributos, digamos assim, certo? Um é a unidade, é um corpo só. Nunca podemos esquecer que nós somos um corpo. A segunda coisa é a santidade, porque Ele nos chamou para abandonar as coisas do velho homem, né? E passar a viver em novidade de vida. E Ele vai nos santificar cada dia mais. Né? Essa é uma segunda característica da igreja, a santidade. E tem uma coisa que, e ainda hoje a gente vai falar muito sobre unidade e santidade. A terceira coisa é a universalidade. A universalidade é um termo que a gente não precisa abordar com tanta profundidade aqui. A universalidade é o fato de que qualquer igreja, em qualquer lugar no mundo, que professa que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, faz parte da única igreja do Senhor. Então nós fazemos parte da única igreja do Senhor no mundo todo, onde tiver alguém que crê no nosso Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Onde quer que ela esteja, nós somos uma igreja junto com eles. Pode ser em qualquer lugar da África, pode ser em qualquer lugar da América Latina, onde tiver alguém, entendeu? Orando no Espírito Santo, faz parte da igreja junto conosco. É a universalidade da igreja, né? Independente de denominação, de algumas diferenças, de certa forma acessórias, mas todas aquelas que creem no Senhor Jesus Cristo como único Salvador, essas fazem parte da Igreja Universal do Senhor. Mas eu quero falar um pouco sobre unidade. Se der tempo a gente fala um pouco mais sobre santidade no culto de hoje. Mas a unidade, irmãos, é algo que ela coopera sobre todos os aspectos para a nossa santidade
coopera na luta diária contra o pecado e contra o mal. Em tudo isso ela coopera. Sem a unidade, ao contrário, nós somos presa fácil. Deus, de um lado, Ele está querendo o quê? Salvar todos os homens. De outro lado, o pecado quer afastar todo mundo de Deus. Mas é pela unidade que a gente se torna mais forte a cada dia. Sem a unidade a gente é presa fácil. É aquela presa que se desgarra do rebanho. Aí ela é presa fácil. Para os animais selvagens é presa fácil. Enquanto ela está no rebanho aqui, ela está protegida. O reino animal fala sobre isso para a gente. Então nós estamos nessa luta, e a unidade é algo poderoso, que faz todo sentido na vitória da igreja. E o texto nos convida que cada um de nós deve se esforçar para manter a unidade da igreja. Então todos nós temos chamado, sabe? Chamado a pegar no cabo, né? No cabo de guerra. Nós precisamos lutar contra a desunião dentro da igreja. Nós somos os primeiros que devemos estar atentos. Imagine que tem alguém chateado com outra pessoa. Qual é o nosso papel? É tomar um partido aqui, né? Dizer que concorda com ele. Nós somos um instrumento de reconciliação, né? Qualquer inimizade que possa haver, irmãos, é a gente fazer todo o possível para que haja reconciliação, para que a gente procure a pessoa. Às vezes, pela nossa fraqueza, nós somos meio que tentados a avaliar a situação e tomar partido logo por um ou pelo outro. E a gente não é instrumento de reconciliação desse jeito, né? Qualquer que seja a situação, sabe? Ainda que, você, de vez em quando, algum de nós pode deslizar de tal maneira que parece que está fazendo uma maldade, sabe? Às vezes uma ofensa realmente, ela nos parece uma maldade, uma coisa cruel, né? Uma ofensa intencional, sabe? E a gente às vezes se revolta com isso, mas não devemos nos revoltar com as pessoas, mas com o pecado que está agindo na pessoa, né? Mas não com a pessoa em si. Porque o Senhor está nos aperfeiçoando, a cada um de nós está no caminho do aperfeiçoamento do Senhor. Ele está nos moldando como o vaso do oleiro, né? O vaso está meio assim, o Senhor de novo volta a deixar o vaso bem novinho, novamente, né? Que de novo o vaso começa a ficar querendo ser usado para outra coisa. O Senhor, não, é meu vaso de honra aqui. Aí o Senhor vai, de novo, vai nos aperfeiçoando, né? E assim devemos. Mas esse texto que nós lemos vai falar sobre várias coisas que nós devemos fazer que cooperam para a unidade. O texto já nos dá quais são os passos. Os 3 primeiros versículos que nós acabamos de ler, certo? Ele nos vai dar cada passo para isso. Mas antes de ler esses passos, imagine também que a unidade é algo assim, é o Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo é aquele que está entre nós, que está fazendo com que todo mundo ande na mesma toada, né? Então a gente tem que aprender como é que a gente escuta o Espírito Santo, como é que a gente se aproxima mais. Imagine que no reino animal há várias situações em que parece que os animais parecem dar ouvidos ao Espírito Santo de maneira perfeita, né? Tem N situações diferentes que a gente podia citar. Aqueles bandos de aves que voam juntas e elas mudam de direções todas ao mesmo tempo, como se uma coisa inexplicável, né? Numa velocidade tão grande, sem ter um líder dizendo para onde é que vai dobrar, vamos dobrar na próxima curva, nós vamos dobrar para a esquerda ou para a direita, né? Aí eles dobram na mesma direção, não vai para um lado ou para o outro, não.
Há muitos rebanhos na natureza que eles percorrem centenas de quilômetros, todos eles, e nenhum sai da rota. No meio do caminho, um bando vai dizer, sabe uma coisa, eu vou por aqui. Esse pessoal faz tempo que caminha aqui sem parar, eu vou para lá. Eu estou meio assim, abusado com esse pessoal aqui, que não para de jeito nenhum, nem para pegar uma sombra, né? O reino animal não tem isso, irmãos. Me parece que nós somos uma espécie, uma das únicas espécies animais, né? Vamos chamar assim, vamos nos colocar como animais, assim, só para fazer uma analogia, que a gente briga com os mesmos da espécie. Em geral, os animais da mesma espécie, eles não se matam. Tem algumas exceções, né? Quando ocorre, por exemplo, aquelas brigas pelo acasalamento, né? Que ali é uma coisa específica. Mas em geral, não é assim que o reino animal nos diz como é. Mas o homem, ele é um animal que se mata uns aos outros todos os dias, né? Totalmente sem unidade, totalmente sem desunião, né? Cada um por si. Ninguém pensa no outro. Mas o Senhor convidou a igreja para ser único corpo só. Sempre caminhando junto. Para onde vai? Todo mundo. O Senhor que está dizendo para onde vai agora. Vamos para onde? Vamos lá para Itarema. Não, agora vamos aqui para o Zé Valza, de novo, né? Vamos aqui para Russas, né? Vamos aqui tomar o café da manhã, todo mundo aqui, né? Domingo de manhã. É o Espírito Santo conduzindo a igreja, irmão, tá? Todo mundo junto. E aí o texto vai falar de algumas coisas interessantes. Olha, vamos novamente ler o primeiro versículo do capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Está aqui uma primeira coisa que nos ajuda a estar em unidade. A gente sempre lembrar que nós fomos chamados numa vocação. Significa que naquele momento em que Jesus falou de você de modo especial, você não pode esquecer disso. Porque naquele momento, o seu coração estava totalmente aberto para receber o Senhor. Digno da vocação a que foste chamado. Você foi chamado para participar de um mundo espiritual. Você deve trilhar um caminho a partir de agora como se fosse espiritual e não mais carnal. Essa é a vocação que nós somos chamados. Isso nos ajuda a resolver muitas questões de desunião. Eu fui chamado para ser espiritual. Lembre da vocação para a qual você foi chamado. Você foi chamado por Jesus Cristo. Você foi mais um a quem Jesus chegou perto de você e disse assim: vem e segue-me. E aquilo foi tão forte no seu coração que você não fez outra coisa a não ser seguir o Senhor Jesus. A gente tem que lembrar disso. Isso vai nos ajudar a estar em unidade. É a vocação com que nós fomos chamados. Ela foi sobrenatural. Ela foi algo que nos fez estar unidos com Cristo. Né? Vamos ler um pouco mais. Aí o versículo seguinte. Agora vamos mais devagar. O versículo seguinte vai dizer assim: com toda a humildade. Aqui tem três coisas no mesmo versículo: com toda a humildade, mansidão e longanimidade. Aí aqui tem três coisas interessantes que cooperam para a unidade da igreja. A primeira coisa é a humildade. Humildade, irmãos. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, diz a palavra em Filipenses 2,5, Ele não teve usurpação de ser igual a Deus, mas Ele se humilhou, se fez como servo. Ele veio para servir o Senhor Jesus. Se colocou para ser batizado pelo João Batista, né? Ele veio para dar a sua vida pelos seus.
esse sentimento de humildade, se ele estiver em nós, saiba que você vai estar cooperando para a unidade da igreja. Você vai estar fazendo um grande trabalho para a unidade da igreja. A humildade, é algo que nos dá a condição de querer aprender mais, de escutar mais. A humildade é aquilo que nos faz chegar para alguém e perguntar: você ficou chateado comigo? Preocupado? Sem humildade você vai dizer: fulano se chateou comigo. Você comenta com outra pessoa, né? Fulano se chateou comigo. Preocupação é dele, chateou comigo, sei por quê. Tem humildade de chegar lá e perguntar, preocupado: irmão, você se chateou comigo, né? Percebe que a humildade, ela produz tantas coisas, ela produz coisas tremendas na igreja, de querer aprender, querer perguntar, de querer propor, né? Propor é diferente. Vamos fazer, gente, aqui, né? Não, vamos propor, né? E se a gente tiver orado do Espírito Santo, de repente o Espírito Santo está falando com as pessoas, aí as pessoas vão dizer: rapaz, eu estava pensando nisso também, né? Porque é na humildade que o Espírito Santo opera, ele coloca a mensagem em todo mundo. Aí sem humildade o Espírito Santo fica lá de cima perguntando: rapaz, agora está difícil, como é que eu vou unir esse povo aqui, se eu não estou vendo humildade? Percebe como a gente tem um papel de fazer todo o esforço para manter a unidade da igreja? Não é que o Senhor necessita de nós, é porque o Senhor tem alguns princípios que são requeridos para que a igreja seja esse corpo único, né? A humildade. O Senhor é assim o tempo todo, desde o dia que Ele veio à terra até o dia em que Ele esteve na cruz, né? Aí vem mansidão, certo? Mansidão, olha só o que é mansidão. Às vezes a gente entende como sendo uma pessoa calma, mas não é isso. Mansidão é a capacidade ou uma virtude que nos faz nunca querer defender os nossos próprios direitos. Ah, tem alguém usurpando meu direito ali. Peraí, não, por cima do meu cadáver, né? Assim não, peraí, né? Fica assim não. Aí você vai defender os seus direitos. Aí eu perguntaria: que direitos? Às vezes a gente se acha com direitos grandes diante de Deus, meus direitos, né? É igual o filho pródigo. Eu queria meus direitos. Provavelmente eu fico pensando assim, que o pai chegou, a primeira coisa que o pai disse foi: que direitos? É minha herança. Imagina a tristeza do pai, né? Foi por causa da tristeza dele que ele concordou. Está certo, está bom. Às vezes Deus, Ele age exatamente assim, né? Quando a gente quer lutar pelo nosso direito até diante de Deus, aí às vezes o Senhor até concede, mas não vai ser bom. Não vai ser bom para a gente, né? Mas é a capacidade da gente não estar o tempo todo querendo defender os nossos direitos individuais. É diferente da gente fazer todo o esforço para defender o direito do outro irmão, do irmão da igreja, por exemplo, da família, sabe, o direito do outro. Não é aquele direito como que diz assim: rapaz, eu defendo a tua causa, no final tu me dá 10%, né? Não, assim não, né? Assim não dá certo, não. Assim não funciona. Vou pedir 10% depois, não é mansidão aí não, né? Então, é olhar mais para o outro do que para nós mesmos, sabe? Não sejam os nossos lábios que nos louvem, né? O nosso direito está sendo usurpado, mas de repente o Espírito Santo vai agir por outra pessoa. Vai ser eu mesmo, né? Querendo meus direitos. Não. Quando a igreja está em unidade, irmãos, o que vai ter de gente correndo para defender os nossos direitos, a igreja é unidade, sabe? Vai ter muita gente correndo para defender nossos direitos. Ninguém vai precisar nem se mexer. Só que a gente primeiro tem que fazer essa parte, para que os outros comecem a fazer a mesma coisa, né? A gente primeiro tem que ser o primeiro: eu quero defender o direito na série, quero nem, se alguém chegar perto dele aqui, mexeu comigo, né? Então é mansidão.
a longanimidade. O que é longanimidade na prática? Lembrem-se que nós estamos falando de coisas práticas, né? Nós estamos falando de a prática cristã. O que é longanimidade na prática? Longanimidade, irmãos, é o irmão já te ofendeu pela 5ª vez no mesmo dia, aí ele se arrependeu, aí tu abraça ele. Isso é longanimidade. O irmão se arrependeu de novo, abraça ele, diz que o ama. Parece que não é tão fácil, né? Eu sei, não é uma coisa tão fácil não, mas com o Espírito Santo, não, ele nos ajuda. Longanimidade, o Senhor é assim conosco. Ele já ofendeu mais de 300 vezes, mas o Senhor disse que 7 vezes 70 é 490, né? É muita coisa, num dia só, viu? É num dia só que Jesus, quando corrigiu Pedro, era 70 vezes 7. É longanimidade, né? É o irmão difícil. Tem um irmão difícil, mas ele é difícil, mas ele está na igreja ainda. Então esse irmão está lutando, o irmão está na igreja, então ele já tinha abandonado, o irmão está na igreja. Tem um irmão difícil, está na igreja, mas está na igreja. Isso é sinal que ele está pelejando. Aí é preciso longanimidade para a gente ter unidade com ele, senão não existe. Não vai ser possível, né? 3 coisas tremendas aqui que ajudam a unidade. Aí vem o final: suportando-vos uns aos outros. Antes de eu falar do finalzinho, suportando-vos uns aos outros. Esse suportar, irmãos, ele é de fato, na prática, é estender a mão. É isso, na prática mesmo. Estender a mão mesmo. O fardo do outro está um pouco mais pesado, a gente tem que estender a mão. Seja qual for esse fardo, é financeiro, é um fardo de enfermidade, é um fardo de desentendimento, de conflitos na família, é alguém querendo saber mais de Deus, a gente pronto ali para ensinar, estendendo a mão para ensinar com o nosso tempo, o nosso conhecimento. Tudo isso é suportar os mais fracos na fé, né? Dando sempre orientação. Então suportar realmente é algo prático. E tem as orações, né? Mas não pode ser somente nas orações. As orações são importantes, como elas são, né? Também. Esse é o suportar. Mas aí, ainda tem que ser em amor. Olhe só como o suportar ganha um outro valor. Porque Paulo falou que se você der o seu corpo para ser queimado, como se aquilo fosse algo para ajudar alguém, né? Mas se não for por amor, ele disse que não vale nada. Não tem valor nenhum. Se vai dar o seu tempo para o seu irmão, mas depois você reclama, lá vem o irmão de novo querendo falar comigo, né? Então, a gente tem que pedir, como não é uma coisa, ela precisa ser uma coisa que flui, sabe, a gente tem que pedir ao Espírito Santo. Eu sei que amar é uma decisão, às vezes por a gente decidir amar, né? Primeiro toma a decisão de amar e depois Deus coloca mais amor na gente ainda. E a gente vai, depois da decisão, amar com mais alegria ainda, né? E isso acontece. E a gente tem que pedir muito ao Espírito Santo, né, para amar os irmãos. E é bonito, né, aquele testemunho que alguém chega e diz assim: rapaz, Deus me deu um amor tão grande pelo irmão fulano de tal, pela irmã fulano de tal. Eu acho bonito isso, né? Poxa, Deus deu amor, poxa, eu quero isso também, eu quero um amor, para dizer assim: Deus me deu um amor por ti, né? Isso é lindo, né? De ouvir, né?
E eu conheço o irmão há pouco tempo, rapaz, mas Deus deu um amor pelo irmão, né? E é isso, é a ação do Espírito Santo na nossa vida, né? Suportar os outros sem amor. Mas você sabia que tem uma coisa que opera no mundo, irmãos, querendo, sabe, deturpar o amor, ele fazia totalmente o inverso. O que é que acontece lá? É uma forma de pensar que as pessoas só querem amar quando são amadas. Não, eu quero amar o pessoal do meu grupo aqui, tem um pessoal, aquele pessoal ali. Eu gosto desse pessoal aqui, que é um pessoal que gosta de mim, eu gosto desse pessoal. Pensou? Você só ama porque teve algo em troca antes. O mundo é assim, irmãos. Parece que não tem amor gratuito. Ama quando alguém está fazendo alguma coisa por ele, ele está amando. Mas depois, se cessar, ele sabe uma coisa? Vou mudar logo de setor, não vou ficar mais aqui não. Vou mudar de setor. Aí muda de setor não sei quantas vezes, sabe? Já rodou a empresa todinha. Ele está sempre desistindo de amar o pessoal, porque o pessoal não gosta mais dele. Segundo ele, está entendendo? O mundo está assim. E alguns acham que é porque eles não são amados. E esse é algo que às vezes invade a igreja. Começa pelos os mais fracos na fé. Não sou amado aqui não, eu vou sair. A gente tem que ter muito cuidado com essa semente, sabe? Claro que nós temos uma responsabilidade de amar mesmo, né? Os irmãos, né? Eles percebam isso. Então nós temos essa responsabilidade. Mas precisamos perceber que há um amor sobre nós que supera tudo isso. No mundo existe é quase uma síndrome, né, do patinho feio. Não sei se na minha época alguém pode lembrar. Mas eu trouxe um videozinho, né? Que eu vou pedir para, se dar certo, ele passar aí. Um videozinho de 30 segundos o vídeo. Vai passar aí vê se tem som, né, Juarez? Dá certo a gente ouvir o som? Esse vídeo só dá certo se a gente ouvir o som. Ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém me quer. Puxa vida, eu sou feio mesmo. Eu passei a minha infância assistindo isso aí, sabia? Mas olha, esse vídeo é interessante. E às vezes, gente, é engraçado, né? Mas eu me identifico, sabia? Aliás, eu me identifiquei durante muito tempo na adolescência e juventude, né? Porque o mundo é assim, irmãos, é meio cruel, sabe? O mundo, ele cria uns valores e vai meio que afastando as pessoas que não... Elas não têm, sabe, os parâmetros do mundo, né? Como eles entendem que são as pessoas de sucesso. Aí eles vão meio que afastando as pessoas, sabe? E há muitas pessoas que sofrem mesmo com esse sentimento, viu? Ele é engraçado, mas ele é sério. Há muitas pessoas que podem até tirar a vida por conta disso aí. De que ninguém me ama, sabe? Porque ele ainda não ouviu falar do amor de Jesus. Filho, filha, Jesus te ama. Ele te ama de uma maneira tão linda, tão maravilhosa, né? Você não tem ideia de como Ele te vê. Lembre disso, há um olhar no céu para ti. E Ele está dizendo que te ama. Mas o mundo está, para muitas pessoas, o mundo está meio que tirando as pessoas do meio, de si, deles mesmos, sabe? E depois aqueles que desistem, eles vão chamar de fracos. Nós somos fracos, por isso que desistiram.
Mas não é assim que o Senhor olha para nós. O Senhor disse ao contrário, né? Ele quer fazer dos fracos aqueles que verdadeiramente são os fortes. Ele quer escolher os fracos, aqueles que parecem saber menos, para ser os verdadeiros sábios. Porque a sabedoria do mundo também é uma sabedoria rasa, né? Não alcança nem de perto a profundidade das coisas de Deus. Mas o amor de Deus é algo maravilhoso. E uma vez que nós aqui conhecemos o amor de Deus, tudo isso muda, né? Às vezes eu penso que eu tenho ainda muitas limitações, né? Mas do ponto de vista que tem um sentimento de que depende de Deus de todos os dias, né? E tem muitas coisas das quais sou limitado ainda. Mas todo dia eu espero no Senhor. Ultimamente tenho recebido até, assim, alguns desafios, né? Novos. Aí eu disse, rapaz, será que eu tenho condições, né? Será que eu tenho musculatura para aguentar o tranco, né? A gente começa a fazer frases parecidas com o do, sabe? Eu não tenho condição, né? Começa a pensar que não vai dar certo, né? Mas o Senhor, Ele está sempre falando conosco, que é Ele quem vai estar à frente das nossas batalhas, né? É Ele que é o Senhor de tudo, Ele que é a fortaleza, né? É dele que vem o sustento, é dele que vem a força, é no braço do Senhor que a gente vence tudo, né? E o Senhor tem, assim, falado grandes coisas para a igreja. Eu creio que a maioria de nós aqui, desde quando professou a sua fé, tem escutado essas coisas de Deus falando, né? O quanto Ele enxerga muito mais, e o quanto Ele nos ajuda a enxergar a verdadeira beleza das coisas, os verdadeiros dons, né? Os verdadeiros atributos, os atributos mais belos que alguém poderia ter, são aqueles que estão na igreja que tem, não são os lá de fora, né? E o mundo está cada dia pior, apesar deles festejarem, né, alegrias, muitas vezes coisas tão temporárias, tão passageiras, que não ficam, que não tem substância, né? Então tudo, até as alegrias são muito limitadas no mundo. Mas é a prática do amor, irmãos. É o capítulo 13, né, de Coríntios, mas que a gente não vai falar por aqui, porque o nosso tempo já está bastante adiantado. E ainda para finalizar esse texto, essa reflexão, né, de unidade da fé, e nós estamos lembrados da vocação que nós fomos chamados, da humildade, da mansidão, da longanimidade, do suportar e do amor. Todas essas coisas são, sabe, é aquilo que o Senhor preparou e deixou bem claro, para dizer que isso é o que fará a igreja ser um só corpo. São essas coisinhas que Deus deixou. Tão maravilhoso esse texto, né? Tão completo, tão belo, que não há outra coisa de pensar, a não ser o Espírito Santo ali, né, falando ao ouvido de Paulo, para ele escrever essas coisas. E nós estamos falando dos 3 primeiros versículos. E depois, a partir do versículo 4 em diante, vai falar de dons, até o versículo 16. A partir do versículo 17, é que tem um relato sobre a santidade. E a outra coisa que o texto vem falar também, que é um atributo da igreja, a unidade e a santidade.
E a santidade é algo que a gente nunca pode esquecer, que nós fomos chamados para abandonar as coisas do velho homem e começar a viver uma nova vida em Cristo. Nós entendemos que o Senhor estava mortificando o velho homem, vivificando um homem novo, uma mulher nova em Cristo, mudança de hábitos. Temos que olhar os nossos hábitos e saber quantos hábitos novos existem comparados com aquela época. Se forem poucos, então a gente precisa rever tudo novamente, rever o que está acontecendo, porque são os novos hábitos, esses, que vão ficar escritos, para a história da eternidade. Os outros, o Senhor já sepultou todos eles já. Esses não vão ficar para nada. É andar de acordo com a nova natureza. Precisamos abandonar esse estilo de vida que nós tínhamos antes, A igreja também, devagarinho, tem muitas coisas que estão sendo colocadas na igreja novamente, ou como quem vai chegando sutilmente, O inimigo, ele também adquiriu conhecimentos, ao longo desses milênios, e ele vai plantando a sua semente também devagarinho. Diz a palavra que tudo ele quer copiar a Deus, Ele quer copiar até o fato de que Deus leva tempo, às vezes levou 40 anos para formar o Moisés lá no deserto, Aí o inimigo fica também querendo colocar as maldades deles também a conta gota, sabe? E às vezes essa é na verdade, uma maneira que a gente enxerga menos ela chegando, Se ela chegasse uma vez, todo mundo já tomaria pé da situação, mas quando ela chega muito pequenininha, às vezes a gente não percebe, que ela está assim, emaranhando junto com a gente. Mas é a mortificação do velho homem e viver em novidade de vida. Interessante é que o texto, esses últimos versículos do capítulo 4, que começa aqui, a partir do versículo 20, que vai falar coisas tremendas sobre a nova vida e a vida velha, que às vezes eu ficava com a carta aos Coríntios, no capítulo 5 da primeira carta, que fala muito nisso, mas aqui, não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato vocês têm de ouvido e neles fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vós despojeis o velho homem, que não corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovei no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. A analogia que é feita, é roupa nova, a analogia que é, a metáfora aqui, revestidos, quer dizer, fala de guarda-roupa, guarda-roupa novo o crente deve ter. Agora a roupa da verdade, da retidão, da justiça. As outras eram do engano, do adultério, aquelas coisas que o mundo diz que eram normais. Agora não, roupa é diferente. E tudo isso são coisas práticas. A partir do versículo 25, aí ele vai sendo mais específico ainda, certo? Muita coisa específica que nós podemos ler novamente, que o tempo já chegou ao fim, faltam 10 minutos, é bom a gente ficar de pé para a gente orar, já são 10 para as 9, então o Senhor está falando, quantas coisas preciosas para a unidade da igreja, irmãos, perceber a voz do Espírito e atender prontamente, sem se preocupar, porque o Espírito está falando também com todo mundo na igreja, aí a gente vai estar indo todo mundo na mesma direção, sabe? E essa ideia de hospício, ficar só para o hospício mesmo, fica lá, para o hospício, não na casa do Senhor, A gente começar a chorar um pouco mais, com os conflitos entre nós, vamos começar a chorar, quando a gente olhar os conflitos entre nós, pedindo ao Senhor para vir nos curar plenamente de tudo, Vamos orar ao Senhor, sobre tudo que nós escutamos aqui,
Senhor Deus.